paz do Senhor, meus irmãos. Estamos na nossa quarta e última videoaula de paracleptologia e vamos dar início a essa videoaula. Será uma videoaula que não é muito extensa, é uma videoaula mais curta, tá? Apenas aí para o final da nossa apostila. Você que trouxe a sua apostila, pegue e tome ela em mãos, uma caneta, também um caderno e sua Bíblia, para que nós possamos então iniciar a nossa última aula de paracleptologia, tá bom? Vamos lá. Você vai acompanhar aí na sua apostila, na página de número 5, a epígrafe que diz assim: o Espírito Santo atuando entre os profetas. A aula de hoje vai ser inteiramente direcionada ao Espírito Santo atuando aí na vida dos profetas. Então nós vamos ver hoje o Espírito Santo atuando nos profetas. Nós podemos entender que a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento é uma atuação de inspiração, vocação, totalmente intencionada pelo Espírito Santo. Ou seja, cada ação que era manifestada de Deus por intermédio dos profetas, vinha do Espírito Santo. Ou seja, como nós dissemos na aula passada, o Espírito Santo é quem intencionava o profeta a pregar, intencionava o profeta a profetizar, intencionava o profeta a fazer a obra, nessa dimensão, na intenção aí do Espírito Santo. Então o Espírito Santo tinha uma grande atuação no Antigo Testamento. E nós vamos ver que era importante que o profeta entregasse a mensagem que vinha de Deus. Então o grande trabalho do profeta, a grande atuação do profeta era entregar a mensagem de Deus. Por isso que era de suma importância o povo saber a diferença entre o falso profeta, que era aquele que profetizava, que falava acerca do que ele queria, dos seus pensamentos, acerca do que ele via, e do profeta que entregava a mensagem de Deus. Então o povo teria que saber essa diferença. E para o povo saber a diferença, os profetas, o povo tinha que observar duas coisas, né, na vida do profeta. A primeira é se realmente é intencionado por Deus aquela profecia. E segundo, o caráter do profeta. Porque para entregar a mensagem de Deus, o profeta teria que ser um homem ou uma profetisa, teria que ser uma mulher aí de total obediência a Deus. Ou seja, o profeta não poderia ser um profeta rebelde, um profeta que ia contra as leis, um profeta que ia contra Deus, um profeta que não obedeceria às leis de Deus, um profeta que não ia agir de acordo com as coisas do Senhor. Então, era importante o povo observar a vida do profeta. Quem não lembra da passagem que quando Eliseu está passando por uma tal cidade, aquela mulher diz: ali vai um verdadeiro homem de Deus. Ela disse isso porque ela conhecia, ela viu a vida de Eliseu. Então, com isso, o Espírito Santo
evidenciava quem era verdadeiramente um homem de Deus e quem era verdadeiramente uma profetisa, mulher de Deus. Então, o caráter do profeta, o caráter da profetisa, era quem julgava já de imediato a sua ação, se seria uma ação, uma profecia correta da presença da seleção aí que vinha de Deus. Então, naquela época, se não andasse conforme as leis de Deus, se não andasse conforme o querer de Deus, não era tido como profeta. Era tido como um falso profeta. Nós já vimos que Ezequiel, no capítulo 13, Deus levanta Ezequiel para profetizar contra os falsos profetas. Quem eram os falsos profetas? Os falsos profetas eram aqueles que profetizavam segundo a carne e não segundo o Espírito. Profetizavam segundo as suas vontades. Profetizavam aquilo que às vezes o rei queria ouvir. Profetizava aquilo que o povo queria ouvir e não aquilo que teria que ser dito, pregado, ministrado ou profetizado para o povo. Por isso que o profeta tinha um papel de suma importância na sua época, porque ele trazia a mensagem de Deus para o povo. É diferente da função do sacerdote, que leva a mensagem do povo para Deus, com sacrifícios, louvores e adoração daquela época. E o profeta levava a mensagem de Deus para o povo. Então, era de suma importância o profeta andar corretamente, na sua linhagem, corretamente, conforme os mandamentos de Deus mandavam, e conforme ele teria que andar na obediência. Então, o povo poderia reconhecer o falso profeta pela avaliação do seu caráter, e ver que as mensagens que eram entregadas pelo profeta se cumpririam mais tarde e escreviam sobre o Espírito. Então, quando o profeta ele profetizava ou escrevia algo segundo o Espírito, duas evidências ou maneiras significativas eram estudadas. A primeira era ver se era de total inspiração do Espírito Santo. Então, quando se conhecia o caráter do profeta, a primeira ênfase após saber o caráter era ver se era de total inspiração do Espírito Santo. Ou seja, quando ele profetizava, o caráter da sua profecia iria dizer quem o profeta é. Se totalmente é de inspiração do Espírito Santo, então seria conhecida novamente esta profecia no futuro. Ou seja, até a vinda do Messias, como também pregou Isaías, que é considerado o profeta chamado profeta messiânico, pois é o profeta que mais profetiza acerca da vinda de Jesus. Só se foi reconhecido totalmente como um profeta após nós vermos que o nascimento de Jesus se concretiza. Porque quando Isaías prega, são 700 anos antes de Cristo nascer. Então, lançar uma profecia que demora 700 anos era de sumo caráter de um homem de Deus para que pudesse esperar o povo, Israel, os judeus, toda a nação de Deus, esperar por 700 anos para que se cumprisse. Então, quando o povo conhecia o caráter do profeta,
era também de suma importância ver as profecias que ele pregava e ver se no futuro à frente elas iriam se cumprir. E aqueles que não tinham as profecias se cumpridas não eram considerados profetas, eram considerados falsos profetas, e isso nós vemos todos os profetas da Bíblia Sagrada lutarem contra os falsos profetas. Segundo, também o Espírito, ele era o quê? De total responsabilidade. De total responsabilidade. Ou seja, o profeta, ao entregar a mensagem, o povo tinha que desenvolver a capacidade de ver se está sendo de total responsabilidade a profecia. A profecia, ela teria que vir como uma responsabilidade do Espírito Santo. Ou seja, sempre quando o profeta pregava, ministrava, profetizava, ou quando o profeta escrevia, como Isaías, como Ezequiel, como Jeremias, teria que ter total inspiração do Espírito Santo e teria que ter total responsabilidade, ou seja, o Espírito Santo se responsabilizando, sendo responsável por cada palavra escrita, falada, pregada, entoada, ministrada. Então, o povo avaliava toda vez que Isaías ia pregar, ia profetizar, Jeremias, Ezequiel, Abacuque, Amós, toda vez que eles iam falar, iam profetizar, nós vemos que o povo estava avaliando, em primeiro, seu caráter, em segundo, as duas evidências, que vê se é de total inspiração do Espírito Santo, ou se era apenas inspiração do homem. Porque também naquela época existiam os falsos profetas, que profetizavam segundo a sua carne, segundo o que eles queriam que acontecesse, ou segundo que o rei queria que fosse para o reinado. Eles falavam só para agradar os reis, só para agradar o povo. Mas os profetas verdadeiros, eles não falam aquilo que quer agradar o povo, mas sim aquilo que agrada a Deus. Então é de suma importância o caráter do profeta, segundo, as duas evidências, que é de total inspiração do Espírito Santo e também de total responsabilidade. Por quê? Porque se a inspiração do Espírito Santo inspirava os profetas a pregarem, a ministrarem, a ensinarem o povo, a escreverem, e lá na frente se cumprisse, eles entendiam que era de total responsabilidade do Espírito Santo de Deus. Era Deus que estava inspirando os homens, era o Espírito Santo de Deus que estava inspirando os profetas a pregarem, a profetizarem aquilo que realmente deveria ser profetizado. Ainda que sejam bênçãos boas, ou bênçãos também, ou profecias também que não agradavam o povo, como nós vemos lá em Jeremias, no capítulo 25, verso 11, quando ele profetiza acerca que o rei da Babilônia vai vir em Jerusalém, atacar Israel e vai levar por 70 anos cativo o povo. Isso era uma profecia. Jeremias, capítulo 25, no verso 11. Só que quando Jeremias fala essa profecia que Deus diz, todo o povo se revolta contra Jeremias e diz que ele é um farsante. O povo se revolta e diz que ele é um espião. Então você é um espião lá da terra da Babilônia. Ou você já sabia que isso ia acontecer. Você é mau. Então tudo isso ocasionava repercussões negativas, tá? Em relação à visão que o povo tinha do profeta. Mas mesmo assim não poderiam tirar a hipótese que ele era um profeta, homem de Deus, pelo seu caráter e pelas suas profecias. Então, quando se cumpre mais adiante
a profecia do profeta Jeremias, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, ataca Jerusalém, se cumpre ali, depois se cumpre os 70 anos de cativeiro, nós vemos que ali se torna valoroso, ali se torna realmente de total inspiração e responsabilidade do Espírito Santo. Tá? Então o povo teria que discernir os verdadeiros homens de Deus e profetas assim. Não é como nos dias de hoje, nós temos a total ação do Espírito Santo. Então você tem que entender que antigamente o Espírito Santo agia parcialmente em alguns momentos, como nós vimos no vento, no fogo, na água, como pomba, no azeite. Nós vemos Deus soprando em Gênesis capítulo 8, verso 8. Nós vemos o Espírito Santo como vento, nós vemos o Espírito Santo como inspiração de vida. Então, tudo isso é parcial, mas a partir do Novo Testamento, que a evidência do Espírito Santo está ali com Cristo até os dias de hoje, o Espírito Santo de Deus está sempre trabalhando. Então hoje, para que nós venhamos identificar um profeta de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, seja que ele está pregando a verdade, ou se ele está falando só do seu ego, o Espírito Santo hoje nos evidencia, ele nos ajuda, ele nos ensina e nos mostra espiritualmente com uma palavra chamada de discernimento. O que é discernimento? É saber discernir, ou melhor dizendo, diferenciar o que é de Deus e o que não é de Deus. Então hoje isso, o Espírito Santo nos ajuda. Mas antigamente, o Espírito Santo, como ele agia parcialmente, ele agia somente na vida dos profetas. Então o povo teria que se virar para ver se essa profecia era de Deus. O Espírito Santo não estava agindo no povo para mostrar para o povo que verdadeiramente aquele era um homem de Deus ou aquela mulher era uma mulher de Deus. Então por isso que houve profetas que foram presos, profetas que foram surrados, profetas que profetizavam, o povo não queria mais, o povo também não queria mais ouvir, enfim. Então tudo isso houve acasos e tempos, porque o Espírito Santo não estava agindo de forma total. Mas hoje o Espírito Santo age de forma total, tanto é que Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer. Deus pode usar um ímpio e o Espírito Santo de Deus já falar no seu coração que é Deus que está falando, que é Deus que está usando, que é Deus que está te instruindo, que é Deus que está te avisando de algo. Então hoje se cumpre, até os dias de hoje, Joel capítulo 2, versículo 28, eis que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, sem discernir sexo, ou idade, ou status, ou seja o que for. Então o Espírito Santo de Deus agia antigamente assim, parcialmente. Então o povo teria que, aí vamos se dizer, se virar nos 30, para estar evidenciando o que vinha de Deus e o que não vinha. Por isso também o povo era muito enganado por reis rebeldes como Acabe, quando subiu no trono de Israel, fez todo Israel adorar outros deuses. Quando Elias diz ao povo, no capítulo de número 19 de 1 Reis, até quando vós cocheareis em dois pensamentos? Porque o povo não sabe, não tem total inspiração do Espírito Santo para discernir. Então o povo estava adorando qualquer coisa de qualquer forma. Tá ok? Nós vemos também que o Espírito Santo, ele é a aliança de Deus com os homens. A aliança antigamente foi quebrada. As alianças que Deus faz lá com Abraão, primeira aliança que Deus faz com Noé, a segunda aliança que Deus faz com Abraão, nós vemos essas alianças da circundação, nós vemos serem quebradas, alianças que Deus faz com os homens. Então quando Deus envia o seu Espírito Santo, Ele envia para selar a promessa e Ele envia para evidenciar as promessas vindouras e Ele envia também como sinal de uma nova aliança, uma nova promessa a ser feita. Nós vamos ver aqui na nossa apostila que a aliança era uma promessa de Deus de que mandaria o Espírito Santo
para dirigir o seu povo. Então, os israelitas quebraram a promessa. Então, o que acontece? Quando se quebra a promessa, Deus ainda, pela sua misericórdia, perdoou o povo de Israel. E agora, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, o Espírito Santo de Deus não está mais agindo, Deus não está mais falando. Então há um tempo de exclusão e de Deus se calar entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E a evidência do Espírito Santo é florada, vem à tona, e como um renovo de uma nova aliança, quando Cristo nasce. E nesse tempo que Deus ficou calado, quando Jesus Cristo vem à Terra, nós vemos aí uma grande renovação da aliança que Deus tinha com os homens. Por quê? Porque, evidentemente, o Espírito Santo está agindo junto com Jesus, como nós já falamos, e nisso o Espírito Santo está agindo, o Espírito Santo está evidenciando, está mostrando que Jesus é Cristo, está mostrando os prodígios e maravilhas da vida de Cristo, reatando essa nova aliança. E com isso, nós vemos que o Novo Testamento agora tem a inclusão de, como nós já vimos a aula passada, dos nomes do Espírito Santo. Então, como auxiliador, consolador, ou aquele que dá vida, aquele que dá força, aquele que distribui dons, aquele que produz virtudes e aquele que é o nosso advogado. Então, nesse ato, há uma renovação de aliança. Então, o ápice entre o Antigo Testamento é o início do Novo Testamento, onde Deus, com o Espírito Santo, faz o renovo da maior aliança que poderia existir, que é seu Filho, evidentemente mostrando para todos que Jesus é o Messias e o Cristo. Amém, meus irmãos? A página 6 e a página 7 vão falar das referências, vão dar referência do Espírito Santo de Deus agindo desde o livro de Gênesis até o livro de Malaquias do Antigo Testamento. Tá? Para você que tiver um tempo aí, leia, tá? Está dando referências como Gênesis capítulo 1, no versículo 2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então nós vamos ter referências bíblicas falando do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Estamos encerrando aqui. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz. Até a próxima. Tchau, tchau.